Epístola de João, temos a seguinte passagem. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. No Evangelho vamos encontrar diversas outras passagens em que o Cristo se anuncia como sendo a luz do mundo. E mais especificamente em Mateus, no capítulo 5, logo após a passagem em que é descrita as bem-aventuranças, vemos o Cristo se dirigir aos seus discípulos afirmando: vós sois a luz do mundo. Essas dimensões que estão explícitas no Evangelho nos colocam uma ordem de observações sobre a natureza da luz, a sua simbologia, que precisamos resgatar. Em primeiro lugar, desde há muito, em todos os escritos sacros, nos livros sacros da humanidade, vamos encontrar que Deus é luz. Há essa observação e na antiguidade nós poderíamos até vislumbrar nessa afirmativa algum sentido poético. Mas hoje, com os avanços da ciência, quando adentramos na era atômica, quando percebemos o significado da energia e da luz em particular, nós observamos que essa afirmativa ganha um sentido completamente enriquecido pelo conhecimento que soma-se à fé numa elucidação daquilo que hoje podemos perceber no significado do que seja a luz divina. Há também uma certa convocação, uma maravilhosa provocação e um maravilhoso convite feito pelo Cristo. Na medida em que ele afirmou: eu sou a luz do mundo, e em seguida afirma para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Nesse sentido, nos coloca numa dimensão em que nele, nos discípulos e em nós outros, existe uma luz divina. E assim como toda a luz assume uma característica de pureza, quanto mais profunda seja a pureza daquilo que existe, mais intensa é a luminosidade nos objetos e em nós, podemos nos permitir pensar que no nosso processo evolutivo, quanto mais evoluirmos, mais estaremos iluminados. E por isso mesmo, como a própria palavra diz, lúcidos, conhecedor da verdade em sua dimensão ampla. Esse convite extraordinário do Cristo nos coloca uma ideia de luz em nós, dessa luz divina, e nos coloca uma dimensão de percebermos o que há de semelhante e de distinto entre nós e a luz divina, entre nós e Deus. Ao longo da história humana, a percepção de Deus foi feita de tal sorte a se perceber, para uns, que Deus é a totalidade, e nessa totalidade, tudo o que tivesse a luz divina era uma parte de Deus. Então nós que também tínhamos a luz divina, seríamos também parte desse Deus. Nós também seríamos Deus. Num combate a essa visão de deificação de todos nós, há aqueles que afirmem a separação em absoluto. Deus e nós somos coisas absolutamente separáveis. Mas não é essa a visão que o Cristo Nazareno nos possibilita perceber. E o Humberto Bonet vai colocar com muita propriedade que nós, na realidade, somos distintos de Deus, mas não separados. E também não somos idênticos a Deus, nem idênticos e nem separados, distintos. Em que medida somos distintos? Em essência, somos semelhantes, porque temos essa centelha divina em nós. Mas existencialmente, somos distintos, somos diferentes. Porque na nossa existência
nós nos fazemos entre erros e acertos muito diferentes do que podemos conceber como a grandeza do Criador. De tal sorte que se o homem é mau e se ele comete atos impensados, não é o Deus que mora nele que comete erros, que comete, portanto, desacertos. Se o homem é bom, é por sua própria bondade, por aquilo que ele edificou na sua existência. E dessa forma, em procurando um caminho que vai nos iluminando, nos tornando mais puros, nós vamos fazendo com que essa luminosidade, essa luz divina em nós, possa alcançar a grandeza que o Cristo, com sua mensagem, nos revelou ser algo possível para os seus discípulos, para aqueles que envergam e assumem a sua cruz. Então, se não somos separados e não somos idênticos, somos distintos do Deus Todo-Poderoso, temos em nós a chama divina que nos faz parte integrante desse processo ascensional a que somos todos convidados. No Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem contida em Mateus, no capítulo 5, é trazida a um tratamento comparativo por Kardec com outra passagem também contida em Mateus. É uma passagem do capítulo 13 comparada com o capítulo 5. No capítulo 5, o Cristo diz e conclama aos seus discípulos que eles, sendo a luz do mundo, deveriam, pois, colocar a sua luminosidade, para que seja visível por todos os outros e, portanto, distribuir a sua luminosidade com a sociedade. E no capítulo 13 é exatamente aquela passagem em que os discípulos o questionam, dizendo: Mestre, por que tu fazes as tuas lições através de parábolas? Parecia haver aí alguma contraposição, alguma contradição. Alguém que chama os outros, os seus discípulos, a ser a luz do mundo, e portanto a ideia de luz é uma ideia de quem opera no sentido de esclarecer, de iluminar as consciências. E por outro lado, a própria trajetória do Mestre, ela se reveste de lições em que muitas vezes existia um véu nos ensinamentos a partir do momento em que eles eram explicitados, ou eles eram feitos através de parábolas. E Kardec vai nos colocar uma ideia muito precisa. Quer dizer, o Mestre, ao se dizer luz do mundo e mostrar com seus exemplos como era que ele elucidava as consciências, ele nos chama a percorrer o mesmo caminho. Porque o Mestre o fez assim, deveríamos nós o tê-lo como exemplo. O Mestre tratou os seus discípulos de uma determinada forma, porque aqueles tinham um desenvolvimento moral e intelectual que permitia que eles tivessem revelações que o gentio ou que os demais que o acompanhavam não possuíam. De tal sorte que aquela luminosidade que era oferecida, aquelas lições que eram oferecidas, tinham algum caráter de simbolismo, de alegoria, para um entendimento, digamos, no nível e na proporção do conhecimento e da possibilidade de absorção daquele conhecimento por parte da população oriental. Mesmo entre os discípulos, irá dizer Kardec, as revelações não se fizeram tão amplas, de modo que o próprio Cristo, nas passagens que podemos registrar no Evangelho de João, irá afirmar que mais tarde o Pai irá mandar o Consolador para que as verdades se façam mais compreensíveis por parte da humanidade. E assim se fez, e a revelação espírita nos traz dimensões mais amplas do entendimento e do conhecimento da verdade, unindo-se ao desenvolvimento que a própria ciência nos oferece e conjugando essas duas percepções da verdade, temos um alcance muito maior do entendimento da vida humana, da natureza e,
portanto, uma compreensão mais ampla daquilo que era explicitado através de parábolas pelo próprio Cristo. Mas vejamos que mesmo a partir da revelação espírita e até hoje, as revelações que são trazidas pelo mundo espiritual também estão condicionadas à nossa percepção, à nossa capacidade de compreensão, o nível de conhecimento que hoje temos. Certamente que mais adiante, novas revelações vão se fazer presentes e outras tantas, quando estivermos mais evoluídos, em mundos mais evoluídos, poderemos enxergar percepções sobre a própria Terra que hoje não conseguimos realizar. De tal sorte que a luz que o Cristo nos convida a fazer brilhar é uma luz que se apresenta de forma gradativa, como tudo na natureza o é. Afinal de contas, as lições estão para serem percebidas. A cada dia o sol nasce, mas nasce de forma gradativa. Não há uma imposição da luz solar em toda a sua intensidade nos primeiros momentos. Ela se dá de forma gradativa. Da mesma forma que os ensinamentos que repassamos aos nossos filhos acompanham a capacidade de elucidação e de absorção de conhecimento que a criança, que o adolescente e que depois o adulto irá ter. E é dessa forma, com os exemplos da própria vida, que podemos perceber que a luz que o Cristo nos convida a fazer brilhar tem que levar em conta também o nível e a compreensão que a população poderá ter para receber essas verdades. Até porque uma luz muito intensa, que é direcionada aos olhos desavisados ainda na escuridão, mais ofusca do que ilumina os caminhos. Nós sabemos disso, estamos numa escuridão muito intensa e a luz nos é jogada nos olhos, menos que esclarecer, nos cega por instantes. Então não é essa a ideia que o Cristo nos quer fazer passar e, portanto, a ideia é de uma gradação que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo irá tratar em seu capítulo 24. Bom, se a luz não deve explicar, como na passagem de Mateus no capítulo 5, debaixo do alqueire, queria-se dizer, portanto, um recipiente onde se colocava o óleo, e, portanto, não faria sentido colocar o lampadário e sobre ele aquela lata, aquele vasilhame, aquele vasilhame de barro, e para alguns seria de barro, para esconder a luz. Kardec faz uma observação de que muitas religiões, em largo período da história, utilizou-se do conhecimento do divino de forma a ocultar o seu significado para a população como um todo. Porque o conhecimento do plano espiritual, o conhecimento das verdades divinas, conferia poder. E assim foi durante um longo período da nossa história. Conferia o poder, aquela dimensão divina era restrita a pequenos núcleos. Mas não era assim que o Cristo queria que se fizesse. Na realidade, as lições sobre o mundo espiritual, as lições sobre a dimensão divina, deveria ser colocada para todos, de forma ampla, mesmo que respeitando-se o grau de instrução de todos. Como Cristo nos afirmava, nada de secreto deve se permanecer, não há nada de oculto a se segredar da população, apenas que há um momento gradativo para a sua percepção. Porque, afinal de contas, o ensino do Cristo, mesmo sendo recheado de parábolas, de alegorias, nunca escondeu da população aquilo que era fundamental para a sua elevação moral e espiritual. O que era fundamental para a elevação espiritual e moral era exatamente a caridade e a humildade. E sobre esse aspecto, o Cristo não colocou nenhum rastro de dúvida, nada que oculto ficou, porque ele afirmava de forma categórica o caminho de se propor a caridade e a humildade como caminho para alcançar o reino de Deus. Se, de fato, essa percepção
percepção da luminosidade em nós nos dá uma ideia de que devemos distribuí-la, fazer brilhar perante a sociedade. Por outro, para muitos, a ideia de nos iluminarmos é uma ideia de nos fazermos ligar com o Deus cósmico. E essa ideia de nos ligar ao Deus cósmico sempre foi percebida como uma atividade a ser desenvolvida de forma solitária. Ou assim não é? Quem é que consegue chegar a um grau de integração plena com Deus sem se fazer um recolhimento profundo? Sem buscar dentro de si mesmo aquele silêncio absoluto? Sem ter experienciado aquela solidão mística em que nos percebemos quase que como se estivéssemos nos deslocando do mundo, nos colocando numa situação em que se estivéssemos como que num deserto ou numa montanha, no cume de uma montanha, de tal sorte que tivéssemos naquela solidão a ideia da plena integração com o Criador. É assim que é. Nos momentos de reflexão, e aqui temos a oportunidade, quando fazemos a nossa oração, de nos concentrarmos. Somos convidados para mergulharmos numa imagem em que nos aproximamos do Criador. E nesse instante em que nos fazemos recolhido a nós mesmos, nessa integração com o Pai, ninguém nos acompanha. É uma integração individual. Aí percebemos que somos um espírito em sua individualidade. Nada do ruidoso estabelecimento de cânticos, de orações feitas em conjunto. Podemos fazer, podemos cantar conjuntamente e isso nos emocionar. Mas aquela plena integração com o Pai, ela ocorre exatamente naquela solidão de nós mesmos. Quando nos recolhemos dentro de nós. Quando buscamos profundidade em nós. E quando verticalizamos o nosso pensamento em direção do mais alto. Nesse reconhecimento de que há algo muito superior a nós, nós nos vemos em condição de perceber a nossa humildade. A distância que nos separa do Pai, na grandeza, no seu grande poder e no seu amor intenso, nos dá uma ideia, se por um lado de proteção, de segurança, de sabermos filhos de Deus, de saber do amor que se direciona para nós, nos dá também a ideia de submissão à sua vontade. E quanto maior a mística envolvida nisto, quanto maior a ligação que se faz nesse encontro entre nós e o Pai, tanto mais essa percepção de submissão não tem nada de violento. Não existe a ideia de violento na submissão. Apenas na relação entre os homens, a ideia de submissão é relacionada a uma violência. O homem só se faz submisso ao outro à medida em que alguma violência lhe é imposta. Mas o homem que entra numa integração mística com o Pai, ele se submete de uma forma absolutamente prazerosa, porque ele se identifica com esse projeto divino. Ele consegue enxergar que há algo divino nele e que provém de algo que é profundamente amor e direcionado a ele. Então, nessa ideia de integração com Deus, nos encontramos em profunda solidão. O Bert Boden, ao analisar essa situação, coloca uma contradição existente entre duas formas de pensar. Entre aqueles que vão ver na palavra do Mestre a ideia de que precisamos publicizar e, portanto, sair desbragadamente na relação com a sociedade para levar a boa nova. E outra dimensão, aquela em que nos colocamos numa situação de completa solidão. Porque entendemos que viver em sociedade provoca os barulhos, os ruídos, a situação que nos distancia do divino. Por isso mesmo que muitos entenderam, em muitas circunstâncias e em épocas variadas, que para uma maior integração com o Pai era necessário viver uma vida de reclusão nos mosteiros e
importância na história da humanidade ao longo do tempo. Humberto Roden tem na sua visualização de que esse é o caminho necessário, de que ocorrendo na história da humanidade esse momento em que nos integramos com o Pai, num momento de solidão profunda, nos permite uma purificação da alma, razão sem a qual não podemos nos colocar diante dos nossos irmãos em circunstância de serviço, porque não estaremos preparados para atuar de forma crística em relação aos nossos irmãos, se antes não purificarmos a nossa alma. Uma pequena discordância com essa observação de Humberto Roden, que coloca como que uma certa ordenação em primeiro se isolar e purificar para depois ir ao encontro dos irmãos. Me parece que a observação do Cristo, ela caminha nas duas dimensões, ou melhor, nas três dimensões, a um só tempo. Cada uma das dimensões se reforçando. A dimensão de profundidade, quando fazemos uma reflexão sobre o nosso comportamento, buscando purificar nossa alma, a dimensão vertical em que nos colocamos frente ao Pai e a dimensão horizontal, aquela em que buscamos os nossos irmãos e nessa relação dialética das três dimensões, uma reforça a outra. Quando encontramos os irmãos e buscamos servir, encontramos Cristo nesse movimento horizontal. Quando buscamos o Pai todo na profundidade dessa relação mística, essa relação mística nos reforça as responsabilidades para com os nossos irmãos. E quando buscamos interiorizar em nós, vamos ver refletida dentro de nós, no espelho cristalino que temos dentro de nós, a luz do Pai e direcionada aos nossos irmãos. De tal sorte que essas três dimensões se reforçam e podemos ver então que na realidade aquilo que chamamos de luz divina poderíamos fazer uma alegoria com um grande espelho, como que um cristal que estivéssemos e que servisse como um espelho. Quanto mais percebermos, tivermos capacidade de absorver a luz divina, esse espelho ele se direciona não para nós mesmos, não vamos inverter essa luz para nós mesmos, ela se direciona justamente para auxiliar os nossos irmãos em desassossego. É uma imagem que o próprio Humberto Roden coloca, uma ideia em que nós recebemos a luz em nós e direcionamos para os abismos do mundo, e essa é um tipo de utilização da luz que é, portanto, que é falada, explicitada pelo próprio Mestre Nazareno. Quando o Cristo nos faz assim brilhe a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, o que é que ele se propõe a dizer? De que é importante que se vejam os efeitos visíveis daquilo que realizamos no mundo, para que possamos glorificar a causa invisível. Porque há muitos que experimentam uma evolução espiritual, começam a entender, a estudar sobre a religião, sobre o Pai, sobre o Evangelho, e começam a entender-se capaz de uma evolução espiritual condicionada e direcionada por seu próprio mérito. E assim, em alguns momentos, ele acha que pode realizar curas, como se fosse dele próprio. A pessoa diz: eu evoluí, eu estou mais espiritualizado, e confunde esse processo de conhecimento dos ensinamentos do Mestre com uma espiritualização. Porque o Mestre nos propôs um entendimento da sua verdade, e a verdade, como ele nos diz, nos libertará na medida primeira de que possamos agir como ele agia. Há uma passagem no livro Ave Luz em que o Cristo, conversando com os seus discípulos, e ele afirma: aquilo que eu o faço
porque consigo sintonizar o amor do Pai dentro de mim. Se o Cristo assim afirma de que aquilo que Ele faz, o faz porque sintoniza o amor do Pai nele, quem dirá nós outros? Todo o avanço espiritual que experimentamos é porque conseguimos, certamente com o mérito de nossa jornada, sintonizar a bondade, sintonizar a experiência espiritual que se aproxima de nós pelo nosso agir. E nos tornamos instrumentos. Nos tornamos instrumentos da transmissão da bondade, instrumentos para que a cura se efetive. Mas quem haverá de dizer, eu curei? Quem haverá de dizer, eu revelei essas verdades, como se fôssemos donos dessas verdades ou como se fôssemos donos dessas curas? Na realidade, aquele que se faz conhecedor da verdade é aquele que admite-se plenamente submetido a essa bondade divina e de tal forma identificado e por isso meritório que se faça, porque se tornou humilde, entendeu que tudo provém do Pai, assim como Cristo nos dizia, tudo provém do Pai. E quando entendemos isso, passamos a ter uma experiência espiritual mais ampla. Mas isso só se faz aquele que entende a luminosidade como exercício da humildade. Há também uma outra dimensão da luminosidade que gostaríamos de trazer. É a dimensão da pureza. Afinal de contas, quando falamos em luz, e por isso essa simbologia, por isso que esse tratamento de Deus a partir da ideia da luz, é porque a luz tem algo como que incontaminável, como algo que não se contamina com as impurezas do ambiente, de tal sorte que quando incidimos a luz sobre um ambiente que é um ambiente escuro, ela provoca a claridade sem se contaminar com a escuridão. A nossa ideia de purificação, e muitas vezes nos dizemos, vou me purificar, é sempre uma ideia de nos lavarmos, não é verdade? Sempre que a gente pensa na purificação, vou limpar com a água. E o Bert Golden nos diz, olha, a água ela é um elemento que se contamina. Porque quando você lava um objeto, a água que resulta dessa lavagem, ela sai contaminada. Ela absorve a impureza daquele alimento que ela limpou e carrega com ela. Ela não conseguiu limpar aquele objeto, mas carrega as impurezas. Mas a luz não. Incide sobre o ambiente e não se contamina. E essa ideia de pureza é que deveríamos carregar, esse sentido de pureza e, portanto, de não se poder se contaminar. Essa ideia nos leva à percepção de como essa luz pode ser utilizada em favor dos nossos semelhantes. Uma luz que se expressa numa ideia de solidariedade. Quando o homem profano, ele se relaciona no meio dos impuros, ele é também impuro. Aquele homem místico que se retém em ambientes fechados, buscando a solidão, ele se torna puro, mas longe dos impuros. Mas apenas o homem crístico, ele se torna puro no meio dos impuros. E essa forma, ele o faz exatamente nessa dimensão de solidariedade, porque ele já conseguiu perceber que a sua luminosidade provém do Pai, e por isso mesmo, nessa dimensão que ele tem, nessa relação profunda com o Pai, lhe permite ter uma ideia de horizontalidade na relação com os seus semelhantes, que lhe permite ser objetivamente solidário. E a passagem que o Bert Golden nos traz interessante e uma frase extraordinária é que ele nos diz: mas também é suave e benévolo como a luz solar em pleno dia, e não violento e destruidor como a veemência de um raio em plena noite. Então, aquele que se faz plenificado na integração com o Pai e na dimensão crística do auxílio ao seu semelhante, ele se comporta com a força e a suavidade da luz solar, e não
com a violência, a força violenta de um raio numa escuridão. Essa imagem é uma imagem muito bonita e nos traz uma outra em que ele associa essa ligação com o Pai com a purificação da luz e essa relação com os irmãos, com a ideia de fecundidade. De tal sorte que ele nos afirma, quando buscamos o Pai numa dimensão mística, estamos buscando nos purificar. E a luz, portanto, assume uma ideia de pureza. E quando buscamos os nossos semelhantes a partir dessa pureza, nós vamos ter a possibilidade de, assim como uma mãe, gerar os filhos da luz, com as nossas possibilidades de fecundar. E a luz aí tem uma ideia de fecundação, porque ela propicia aos outros a revelação da verdade. Essa passagem de Humberto Rodin, ela nos inclina a uma percepção da passagem do Cristo entre nós, nos revelando e nos convidando, que somos todos filhos do Pai, centelhas divinas, mas que precisamos caminhar numa trajetória ascensional, em que cada vez vamos nos desbastando daquelas escuridão, do que existe de escuro em nós, buscando criar as condições para que o espelho de luz em nós reflita intensamente a luz divina em direção aos nossos semelhantes. Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, na psicografia de Divaldo Franco, traz um relato daquela passagem contida no Evangelho de João sobre a cura do cego de nascença. Naquela passagem bíblica, evangélica, João nos revela aquele cego de nascença, e Amélia Rodrigues, na sua abordagem, nos faz de uma dimensão mais poética, nos revela outras dimensões. João assegura que era um dia de sábado. E entre os judeus, o dia de sábado era um dia a ser resguardado. Não se podia, pois, se trabalhar neste dia. Não se podia realizar qualquer coisa. Era um dia guardado ao Senhor. E isso está explicitado no Evangelho de João. Mas Amélia Rodrigues nos traz outras dimensões. Era outubro, era quente, um dia quente. E naquele dia, aquele cego repetia algo que ele já fazia há muito tempo. Ele se direcionava para a piscina de Siloé. Ele se direcionava como tantos anos que ele tinha feito. Porque essa piscina recebia águas que as pessoas tinham como milagrosas. Muitos doentes se dirigiam àquela piscina exatamente para obter curas. E ele, desde a sua infância, se dirigia àquela piscina, e aquela era mais uma daqueles dias em que ele estava se dirigindo para lá, para se banhar nas águas. Mas a sua vida já era uma vida repleta dessa certeza de que nada lhe aconteceria. As mágoas, em algumas circunstâncias, a resignação com aquela situação, porque ele nunca tinha enxergado. Ele fazia uma ideia do mundo, do que tinha em torno, daquilo que ele ouvia, daquilo que ele percebia com o seu tato, mas ele não tinha as dimensões da claridade, ele não podia perceber a natureza em seus esplendores, ele não podia perceber claramente como seriam os rostos dos seus próprios pais. E mais uma vez ele se dirigia àquela piscina. Só que naquela tarde se aproximava daquela piscina o mestre Nazareno, vindo da Galiléia, com os seus discípulos. Os discípulos estavam acostumados a ver nas realizações do mestre algo de fantástico. Sabiam que ele podia realizar coisas inalcançáveis para os demais. Eles enxergavam nessas curas do mestre algo de maravilhoso. Mas não chegavam a fazer um raciocínio lógico sobre essas experiências. Mas naquele momento em que se aproximou ele do cego de nascença, os discípulos disseram: mas mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais?
Está na passagem bíblica, está na passagem evangélica de João. E o mestre avisa, esclarece, nem ele e nem os seus pais pecaram. Ele assim veio para que pudéssemos testemunhar a força do meu Pai. Porque o mestre dizia que aquela população estava acostumada a ver o extraordinário, o milagroso. Qualquer cura que se realizasse, e uma cura como essa de um cego de nascença, era algo que seria comentado, se traria, portanto, a conhecer a dimensão do poder do Pai. Ele dizia entre um certo grau de tristeza, de que essa era a forma dos homens entenderem, naquela oportunidade, o poder do Pai. Mas que, como se sabia naquela sociedade, sempre que alguém apresentava alguma aleijão, uma cegueira, qualquer deficiência, aquilo era tido como alguém que trazia marcas em função de algo que era de uma trajetória pretérita sua ou dos seus pais, da sua família. Isso era tido e, portanto, essas pessoas, inclusive, eram tidas como inferiores, eram segregadas da sociedade, não podiam entrar no templo, etc. E aquele homem se aproxima do Cristo e o Cristo pega da areia, do pó, cospe naquele pó, faz uma pomada e aplica nos olhos. E diz ao cego, vá à piscina de Siloé e banhe os seus olhos. O resultado nós sabemos. Ele começa a perceber a realidade e aquilo causa um tumulto tremendo. De repente, saem das sinagogas, doutores da lei, se aproximam deles os judeus mais ortodoxos e afirmam, mas o que foi que aconteceu contigo? Tu estás a brincar, tu não eras cego nem nada. Não, fui cego até hoje, todos aqui me conhecem, os meus pais podem falar por mim, mas tal foi a pressão sobre aquele jovem, aquele senhor, que o colocaram diante de uma situação e disseram, olha, se tu estiveres a mentir, serás expulso tu e teus pais, e serás, portanto, segregado da sociedade. E os pais se assustaram, só pergunta a ele, que ele é maior, ele pode responder. Eu não sei quem é esse. E perguntaram pelo Cristo sobre o que ele tinha feito, etc. Esse homem não pode ser de Deus, porque ele chega e trabalha no sábado, faz cura no sábado, não pode ser de Deus. E o homem, ele diz, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E mais adiante, ele irá se aproximar do Cristo e o Cristo irá lhe afirmar, tu crês no Filho de Deus? E aquele homem cego de nascença que de repente estava a observar toda a luminosidade, diz, mas me diga, Senhor, quem é ele para que eu possa adorá-lo? É este que vos fala, só o mestre, eu creio. E aquele testemunho, ele diz que já mostraste que tu tem olhos de ver, tu viste a verdade e acreditaste. E esse homem, o cego de nascença, que teve, portanto, a claridade, e que o Cristo se apresentou, portanto, aos seus discípulos, quando eles indagaram, mestre, esta realização, estão questionando porque tu trabalhaste no sábado. Ele disse, é dia, e devo trabalhar durante o dia, porque enquanto no mundo, eu sou a luz do mundo. E naquele dia, como diz Amélia Rodrigues, ele se fez a luz do mundo. E esse cego de nascença, ela nos coloca a observação de que, segundo uma antiga lenda de Provence, na França, o cego de nascença curado seria mais tarde o santo restituto. Teria nascido, portanto, em Hipona, ao tempo de Santo Agostinho, e teria sido mártir. Foi companheiro de Santo Agostinho e foi martirizado a essa época. Pois bem, essa passagem nos leva a uma ideia de que a luz em nós, essa luminosidade no registro da passagem de Amélia Rodrigues, se fazia precisamente diante de uma
Cristo afirmava aos seus discípulos, que poderiam ser realizadas por eles próprios. E posteriormente, como é registrado nos Atos dos Apóstolos, Pedro e João, diante do templo, quando é solicitado a eles uma esmola por um aleijado, eles os falam: eu não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu vos dou. E pede para que ele se levante e ande, e ele se levanta e anda. De tal sorte que aqueles apóstolos que tiveram a lição nas várias passagens evangélicas, ou como nesta do cego de nascença, na medida em que tiveram a purificação de suas almas e que passaram a estabelecer essa sincronicidade, em que entraram em sintonia com o amor do Pai, eles também operaram aquilo que a população de então considerava milagres. O Cristo nos disse: brilhe a vossa luz. Essa dimensão de brilhar a vossa luz nos dá a ideia de que, mais do que tudo, nós temos uma perspectiva na vida de nos fazermos elucidadores das verdades divinas, elucidadores do Evangelho para os nossos semelhantes. E a primeira tarefa é a tarefa da educação. Porque, afinal de contas, se é verdade que a luz existe em nós, e quanto mais avançamos no conhecimento científico, nós percebemos que nada mais somos do que energia. Há uma passagem no livro Pensamento em Vida, de Emmanuel, em que ele fala que somos como o quê? Todos nós. Reside dentro de nós moramos num reino entrecortado de raios. Porque somos todos, em última instância, nós sabemos, somos cerca de 70% água, né? Portanto, as moléculas que habitam em nós, elas se relacionam através de uma profusão de ação de repulsão e de atração elétricas. Portanto, vivemos numa profusão de raios, como colocados por Emmanuel, e mais do que tudo, somos expressão daquilo que é o nosso pensamento. O nosso pensamento é uma profusão de raios direcionados para aquilo que achamos que é importante na vida. Se direcionamos para as coisas boas, essa luminosidade se faz. Quando o nosso pensamento se direciona para o bem, em favor dos nossos semelhantes, essa energia se transmite aos nossos. Da mesma forma, se temos uma visão maldosa, se temos uma percepção maledicente sobre o comportamento dos outros, também essa energia em nós se aparece de forma negativa. A mente humana é, portanto, um espelho de luz, refletindo, dependendo das circunstâncias, a divindade que o Cristo quis que se tivesse refletida ao afirmar para que brilhasse a luz divina em nós. Por outro lado, há uma dimensão de fé. Ao nos encontrarmos nessa busca da educação, o devemos fazer com absoluta integração e confiança de que somos filhos do Pai e que nessa relação com o Pai existe uma troca de amor extraordinária. Há uma passagem na vida de Madre Teresa de Calcutá extraordinária, em que ela está orando. Naquela integração com o Pai plena, alguém se aproxima dela, uma repórter, e assim que observa que ela está saindo daquele transe, ela diz: Madre, o que é que a senhora estava fazendo? Eu estava conversando com o Pai. Ah, que coisa ótima! E o que era que a senhora dizia para o Pai? A senhora não dizia nada, ele apenas ouvia. Ah, ele ouvia? Ah, certo. Aí, mas e o que é que ele dizia para a senhora? Não dizia nada, eu apenas ouvia. E se a senhora não está entendendo, eu não posso falar mais nada. Ou seja, essa integração mística, ela se dá de tal forma, em completa sintonia, que não há dimensão de falar, né, tal como nós percebemos ou como fazemos isoladamente em alguns momentos. Não há necessidade, porque é uma integração que se faz pela fé, pela plena confiança, pela plena entrega. Então a fé é um elemento extraordinário em se fazer brilhar a luz em nós.
Numa passagem do Humberto de Campos, ele conta que Tiago, o filho de Alfeu, aquele que era mais detidamente ligado às leis mosaicas, né, muito rigoroso, logo após a partida do mestre, quando ele se despede dos discípulos e pede que todos saiam a pregar a boa nova, ele se sentiu constrangido, porque ele viu que Pedro e João, os demais apóstolos, se dedicavam às primeiras atividades da Casa do Caminho, e ele percebia que aquelas atividades ali não correspondiam àquilo que ele imaginava. O que o Cristo tinha transferido para ele era uma ideia de pureza, e essa ideia de pureza ele não via refletida naquelas primeiras experiências na Casa do Caminho. Afinal de contas, ele observava que muitas, por exemplo, das comidas que eram destinadas, os alimentos que eram doados à Casa do Caminho, eles eram estragados. O vinho era estragado, provocava mal-estar, né, para os doentes. Muitos dos que iam lá pregar a boa nova em casa tinham uma relação absolutamente inadequada para com sua esposa, para com seus filhos. Ele via que ali iriam e acorriam beberrões, pessoas de mau comportamento, embriagados. Ele achava que aquilo era muito distinto da mensagem do mestre, que era toda pureza. E aquilo lhe deu um desassossego no seu coração e ele se afastou. Foi procurar um lugar periférico, né, agrícola, entre as montanhas, e lá ele procurou ficar em oração, numa solidão profunda, da mesma forma como tínhamos falado no início dessa nossa observação na palestra de hoje. E naquela busca pelo Cristo, ele ficou durante 200 dias, orando, meditando, saudoso das várias ocorrências tidas com o Cristo, e pedindo sinceramente que ele se fizesse presente a ele, para elucidá-lo das situações que ocorriam em Jerusalém e que ele não concordava com aquele tipo de agir dos seus colegas, discípulos do Cristo. E nesses dias, passados 200 dias, quando ele fazia uma oração, numa determinada noite, ele vê que se aproxima uma luminosidade dele. E o seu espanto se faz maior quando ele vê que é o Cristo que se materializa diante dele. Mas o Cristo passa por ele. E, como sem perceber, ele disse: Mestre, atenda-me, estou inquieto. Ele disse: eu estou com pressa, eu tenho que ir a Jerusalém. Lá os seus colegas estão me demandando para atividades de auxílio. Eu preciso me direcionar. Mas, mestre, sabes que lá não encontramos a pureza da tua mensagem. E o mestre: mas afinal de contas, onde encontramos, Tiago, a destinação da boa nova? A boa nova se destina exatamente a clarificar os caminhos daqueles que se encontram em desesperação. Não são a estes a que destinei durante toda a minha existência os meus serviços, a minha atividade, porque seria diferente agora. Mas, Senhor, Tu nos disseste que somos a luz do mundo. E de que adianta, Tiago, a luz que fica escondida? É preciso fazer chegar essa luminosidade a quem necessita. E conta Humberto de Campos que naquela mesma noite, Tiago se dirigiu a Jerusalém e, passados 7 dias, quando ele ali chega, e Pedro adentra a casa na manhã, logo no início da manhã para as atividades, encontra Tiago, lavando os pés de um leproso e consolando com o seu diálogo amoroso a tantos quantos os esperavam. Por isso mesmo, irmãos, trazer a luminosidade do Cristo à nossa vida, fazer brilhar a luz divina em nós, é assumir um compromisso com a educação, com o trabalho, com o esforço, com o serviço em direção aos nossos semelhantes, purificando a nossa alma sempre. Percebemos que somos integrados ao Pai
E tanto mais somos integrados ao Pai quando fazemos do nosso agir solidário o benefício ao nosso semelhante. E quanto mais fazemos em favor do nosso semelhante, louvamos e amamos o nosso Pai. Que o amor do Cristo faça morada hoje e sempre no coração de todos nós. Antes de iniciarmos os nossos avisos, tem uma chave que foi encontrada